pessoal, a gente está aqui finalmente diante da nova geração da Saveiro. No caso, a gente está diante aqui, né, mais especificamente da versão Extreme, que seria a nova Saveiro Cross, já com aqui os atributos mais aventureiros. Ela, que é a versão topo de linha, custa R$ 114.580 e ela tem aqui a configuração de cabine dupla, mas que eu diria que é mais uma cabine estendida, até porque a gente só tem uma porta e o embarque para o espaço traseiro é feito com o reclinamento do banco, né? E ela parte de R$ 95.800 na versão cabine simples Robust, né? Então a gente tem 4 versões, a Robust cabine simples, no caso já parte para Trendline cabine simples, Robust cabine dupla e essa que é a versão topo de linha, já agregando tudo. Então a gente vai começar mostrando aqui os primeiros detalhes da dianteira para vocês verem o que mudou de fato. Então a gente começa vendo que a gente tem 2 novas grades dianteiras, elas são mais altas agora, tem mais destaque aqui para esses elementos um pouco mais tridimensionais aqui, com essas curvaturas aqui mais recortados. Isso acho que é o que mais salta aos olhos na nova geração, junto também dos conjuntos ópticos aqui. Quando a gente começa a falar dos faróis, a gente tem uma nova assinatura de LED que faz aqui um caminho mais fluido por toda a extensão, uma máscara aqui pintada de cinza, no caso dessa versão Extreme, e a gente tem uma nova moldura para o farol de milha, que agora é arredondado, não é mais aquele elemento mais retangular, né? Então com isso a gente consegue adicionar bastante essas impressões de robustez. O carro inclusive teve um retrabalho de suspensão e agora ele tem mais ângulo de ataque, mais ângulo de saída. É uma suspensão que privilegia mais o vão livre para o solo na dianteira. Então a gente consegue ver, né, que ele tem uma capacidade agora maior de transpor objetos, inclusive de terrenos acidentados. A gente vai mostrar lá dentro depois para vocês que ele tem inclusive agora um novo modo off-road, que ao você clicar ele consegue controlar a descida, independentemente do carro ser apenas câmbio manual, mas é um câmbio também com engates bem precisos, como vocês já conhecem de outros modelos da marca. E a gente também vê o logo Extreme presente aqui na parte dianteira. Então a gente tem aqui uma proposta que reforça mais também esse uso pessoal, né? Apesar do carro ainda ter uma boa capacidade de carga, no caso são 630 kg para caçamba, aqui a gente ainda tem alguns equipamentos um pouco mais refinados para o uso pessoal, de repente até nas cidades, né? Inclusive a gente tem um pneu que também privilegia bastante o conforto, são pneus que usam esse composto aqui um pouco mais macio, e a gente vê que o jogo de rodas agora tem esse novo desenho, ainda que ele tenha uma inspiração forte na antiga geração, ele agora tem linhas mais retas para poder dar esse dinamismo um pouco maior. E como o carro está um pouco sujo, a gente talvez não veja muito esse destaque, a gente teve que vir aqui para lá de Campinas para fazer realmente esse teste dinâmico para vocês, mas a gente nota que ele aposta bastante nos black pianos, tanto aqui nas rodas, quanto aqui na capa de retrovisor, que tem, né, por sua vez, repetidor de seta, e a gente tem uma moldura aqui na parte de baixo, sem pintura, na cor plástica, que ajuda também a reforçar um pouco mais essa característica de robustez, que é bem típico aí de SUVs e picapes hoje em dia, né? No mais, a gente vê mais rack de teto. Aqui a porta, que a gente tinha falado para vocês, ela é apenas uma porta, o embarque para a fileira traseira é feita recolhendo os bancos, mas já a gente vai entrar lá para mostrar isso para vocês. Quando a gente começa a vir aqui para a parte lateral traseira, a gente vê o novo logo Extreme, que herda um pouco dessa identidade que a gente só tinha visto a princípio na Amarok, mas agora finalmente a gente pode ter isso presente na picape compacta, mais um grafismo aqui na parte de baixo, junto com as novas caixas de roda, que são aros com alguns recortes, imitando ali um pouco o padrão da grade dianteira, inclusive, né? E agora a gente pode já começar a vir mais mesmo para o que mais interessa em picapes, que é a caçamba. A gente vê aqui um novo elemento óptico na parte traseira, com uma nova moldura aqui de black piano. Isso dá uma diferenciação bem interessante em relação à antiga geração, especialmente quando a gente está em locais mais escuros e a gente acende, né, no caso a lanterna traseira, o visual, né, acaba mudando completamente só nessa mudança de elemento óptico, mas ainda assim, de forma geral, vocês veem que ela é baseada mesmo na Saveiro da geração anterior, é a geração anterior basicamente só reformulada de visual, pelo menos aqui na parte de fora, junto daqueles elementos que a gente destacou para vocês de suspensão. Até, inclusive, a gente estava, né, confirmando aqui as informações para apresentar para vocês. Ele tem agora um novo estágio duplo de suspensão na traseira, para quando você for usar carga, você acaba conseguindo otimizar bastante ali o custo de suspensão e até mesmo aumentando um pouco da rigidez de amortecimento, né? Então a gente consegue preservar mesmo nesse carro mais voltado para o uso pessoal, essa capacidade de carga interessante, que é só um pouco menor do que a da cabine simples, no caso são coisa de 30 a 40 quilos a menos num carro que tem mais otimização do espaço interno. Então isso é bem interessante. E a gente agora vai mostrar de fato, né, a caçamba. A gente vai falando, vai andando e até se esquece do que é o principal aqui. Vamos mostrar o espaço traseiro. Então para você fazer a abertura, a gente não vê a princípio nada muito que salta aos olhos de maçaneta, mas você empurra o logo dessa forma e ela abre. E ela, no caso, o que é bem interessante é que até certo ponto ela tem uma descida controlada.
e aqui a gente pode ver mesmo a otimização de espaço, né? Ele tem um pouquinho de invasão de caixa de rodas aqui nas extremidades, mas nada que comprometa muito esse espaço útil. A única coisa é que, considerando o padrão atual das picapes, que cresceram bastante, as picapes compactas, ela ainda tem aquele mesmo padrão mais compacto das gerações anteriores, né? Então é um uso realmente para objetos que, apesar de não precisarem ser tão leves, eles não podem ser tão volumosos, então a gente só tem essa otimização mais quadrada de área, né? Mas o legal é que a gente tem capota marítima, isso já vem incluso aqui na versão Extreme e é opcional em outras. E ele também tem aqui, né, um revestimento aqui interessante para aguentar de repente impactos, né? Ele é um plástico mais reforçado, com alguns ganchos também para você fazer fixação de objetos ali. Então, de repente, se você não quer objetos sambando, você faz isso. E aqui a gente tem um abrigo interessante de luz, né, principalmente. Agora que a gente abriu a caçamba, depois de passar num trecho de terra, a gente vê que a terra invade sim um pouquinho, mas também a lavagem pode ser feita de uma forma tranquila, né? Você pode jogar água aqui como uma boa picape, você não vai ter nenhum tipo de problema. Para fechar, olha, a gente vê que a tampa é bem levinha, né? Então na parte da subida a gente consegue perceber isso. Ele tem como se fosse até um auxílio de subida da tampa, né? Bem legal. E, né, como a gente também não tinha destacado, a gente tem uma unificação da tampa traseira aqui com as lanternas, mais logotipo aqui presente na parte traseira. Enfim, acho que de exterior essas são mesmo as maiores novidades. Então agora acho que a gente já pode falar um pouco mais do interior. Então, bora lá! E agora a gente pode mostrar um pouco melhor a parte mecânica para vocês. Então, quando a gente abre o capô bem aqui, observamos que aqui escondido está o motor 1.6, 16 válvulas da Volkswagen, é um motor MSI, que produz 116 cavalos, 16,1 kg de torque. E com isso ele pode acelerar de 0 a 100 em 9,9 segundos. Então é um conjunto aqui bem confiável e conhecido aí do mercado, que aliado com o câmbio manual, ele entrega boa agilidade. Abrindo aqui a porta, a gente pode começar notando aqui a parte de acabamento. Então, no caso, a gente tem aqui a mesma otimização de espaço que a gente já conhece, só que, por exemplo, a parte de materiais e cores, isso foi renovado para melhor, na minha opinião, porque a gente agora tem, por exemplo, esse revestimento aqui mais esverdeado, dá um pouquinho mais de cor no interior, junto das costuras laranjas, desse friso laranja bem aqui. E a gente aqui, apesar da minha sombra estar aparecendo um pouquinho, a gente pode mostrar também, né, esse novo padrão de costuras brancas que reforçam aqui a demarcação das costas, do assento propriamente. E a gente, por isso, vê essa novidade bem presente aqui. E o que a gente ia começar a falar também é sobre o acabamento de portas. Agora a gente tem uma forração de couro, né, o mesmo padrão de cor ali do interior, com a costura laranja. Então a sensação no interior acaba ficando um pouco melhor mesmo. E agora, uma vez que a gente se senta ao volante, a gente vê na parte do cluster, principalmente, que mudou, né? Agora a gente tem um grafismo um pouco mais marrom, como vocês de repente podem ver. O novo volante multifuncional, com o novo logo da Volkswagen, e a central multimídia com conectividade para Apple CarPlay e Android Auto. Então nesses pontos a gente ainda tem essa parte da conectividade muito bem atendida. E o que muda mesmo é essa régua aqui em cima, né? Aqui no caso a gente tem o novo modo off-road que a gente comentou para vocês, que ele faz aquela descida controlada quando você principalmente está com muita carga na caçamba e você não quer ficar ali trabalhando o pedal de freio o tempo inteiro, então o carro acaba fazendo isso sozinho para você. Então é interessante. O único ponto, né, como a gente ainda está falando de uma picape compacta, é que mesmo quando eu regulo a posição aqui para mim, no caso aqui eu estou com a distância correta de pedais e bancos, eu que meço 1,72, não vai sobrar tanto espaço aqui para o espaço traseiro. No caso, medindo, dá mais ou menos isso aqui. A gente até pode erguer o banco para vocês verem realmente a fileira traseira, né? No caso, se você for levar alguém atrás, eu sugiro que, se for uma pessoa, ele vá atrás do passageiro, porque no caso esse banco pode ser regulado de uma forma mais avançada ali, mais para frente, e vai sobrar um espaço um pouco melhor ali para as pernas de quem for ali. Se você tiver 4 pessoas, aí você não vai ter muito para onde correr. O motorista de repente vai ter que passar um pouquinho aí de aperto na hora de regular o banco. Mas é o preço de você ter uma caçamba, né? No caso, a plataforma é a mesma que veio ali evoluindo ao longo das gerações do Gol, e com a caçamba a gente tem um comprometimento maior em relação ao hatch, né? Então é isso basicamente que acho que vale destacar. Mas a gente vê essas diferenças bem marcantes no interior, isso vocês podem ter certeza. E é isso aí, pessoal, o que vocês acharam da nova Saveiro? Comente aqui embaixo. Inclusive acesse o All Carros, onde esse vídeo estará inserido,
tanto para conferir mais sobre impressões do dirigir, especificações técnicas, detalhes ali de opcionais para as versões que a gente não comentou aqui. A gente tem alguns opcionais, por exemplo, para a versão Trendline, que adicionam a parte de conectividade, do volante multimídia, se eu não me engano, por R$5.000, mas enfim, esses detalhes só no All Carros mesmo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente aqui embaixo o que vocês acharam. Como sempre, continue com a gente e muito obrigado pela sua atenção. Fortíssimo abraço!